iniciar. Boa noite, Ricardo. Olá. Seja Boa bem-vinda. noite, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. É muito bom estar aqui Seja com vocês. igualmente, seja bem-vindo ao canal da Oficina e para a nossa conversa aqui, um papo. Eu não sei se Certo? você se inteirou aí sobre o que é a Oficina, te dá um overview, assim. Me passa, por favor. A Oficina ela é uma escola virtual de autociência. Autociência é uma prática para a produção de autoconhecimento. Então, aqui eu sou professor da escola, só tem eu, né? Eu sou o professor e o coordenador da escola, o autor, fundador da escola. Ela acontece só virtualmente e aqui eu tenho tem todo um trabalho disponível na internet, é um trabalho gratuito. Ele fica disponível na internet num site da oficina. A palavra é oficina mesmo, né? Tipo oficina com o número 1 no começo, é oficina. Entendi. E qualquer pessoa pode acessar o conteúdo a qualquer momento, só que a oficina oferece um ciclo de estudos anual, que também é gratuito, onde eu vou conduzindo os alunos passo a passo no estudo da autociência. Eu mesmo escrevo os livros, e aí os livros ficam publicados na internet, e o ciclo de estudos é basicamente o estudo dos livros. Então, as pessoas que estão aqui são alunos da oficina. E as que vão Entendi. assistir, que não estão aqui agora, mas vão assistir no YouTube, provavelmente a maioria será alunos da oficina. Claro que fica no YouTube e outras pessoas acabam acessando por conta do tema, né? Uhum. Então, a ideia é que, como a gente trabalha o autoconhecimento, é que a gente, Uhum. né, às quintas-feiras, é o dia que eu converso com pessoas que têm relação com o autoconhecimento, para a gente ir mexendo doce, entende? Mexendo doce. Sim, Vendo as coisas por outros ângulos, através de outras bocas, isso aí. E tem um maravilha. pessoal, tem um pessoal lá que fica procurando gente para conversar e eles encontraram você. E eu falei, vamos lá, vamos conversar, porque eu acho tema legal esse da hipnoterapia. Terapia, né? E, e a gente vai ouvir, né? Eu vou aqui conversando com você, e vamos ouvir. Vou tentar relacionar o seu tema com o autoconhecimento para a gente ir conversando. E a ideia é que seja um bate-papo. Então, eu vou conversando com você, vou te perguntando coisas. Depois, em alguns momentos, se você quiser fazer pergunta, eu vou te convidar para isso. Você pode me fazer pergunta também. E a gente vai conversando dentro do seu tema e dentro do tema do autoconhecimento. Beleza? Ah, legal, bacana. Não, mas o tema que você trabalha, né, na escola de autociência, ele tem toda a relação também com a minha própria meta, com os meus objetivos e também com o modo como eu conduzo a hipnoterapia, que é um pouquinho diferente, como você vai perceber, né? Porque você quer fazer alguma pergunta inicial? Como é que você quer prosseguir o andamento? Vamos deixar fluir. Se você estiver animado aí para ir falando, pode ir falando, não tem problema. Tá, bom, então boa noite a todos, né? Boa noite aos alunos da escola, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Então, me chamo Ricardo. Atualmente, né, eu estou como hipnoterapeuta, então, eu sou hipnoterapeuta especializado em ansiedade, em todos os níveis, né? Então, nível mais básico, né? Nível mais moderado, nível mais crônico também. Atualmente, o meu conjunto aí, né, de clientes, eles giram em torno, principalmente, dessa questão de ansiedade, dessa questão de baixa autoestima, da questão também que está ligado com procrastinação, né? E muitos deles, né, muitos desses clientes são buscadores de autoconhecimento, né? Alguns ainda estão buscando, outros já buscaram e encontraram, porém ainda tem os obstáculos aí, né? Que a gente vai tendo dentro das nossas tendências mentais, que surge a todo momento para todas as pessoas. Então,
assim, toda a minha trajetória dentro do autoconhecimento, ele começa, Ferrari, aos 12 anos de idade. Acredito que você também deve ter sido muito novo, né, esse processo. Então, começa ali aos 12 anos de idade, onde havia, assim, um questionamento incessante sobre o significado da vida, sobre o que eu vim fazer, sobre qual que é o caminho a seguir, né? E aí, na época, o encontro que eu tive, que foi meio a contragosto, né, digamos assim, foi através, né, da minha mãe, com o que é chamado, né, muitas pessoas conhecem como testemunhas de Jeová. Não sei se você já ouviu falar, Ferrari, Sim, sim, eu já ouvi falar, eu estou te acompanhando. Às vezes eu vou fechar o meu microfone aqui, porque o Telegram tem uma dinâmica que, para ficar a sua imagem, eu preciso fechar meu microfone. Então, Ah, aí, entendi. se eu ficar aberto, às vezes eu roubo a imagem. Como é você que está falando, eu dou um mudo aqui para ficar a sua imagem. Ah, perfeito. Não, sem problema nenhum. Mas, Então, meu primeiro contato foi aí, né, com através desse grupo, né, de testemunhas de Jeová, né, que a minha mãe fazia parte, e aqueles estudos bíblicos bem básicos, sabe? Então, eu lembro que aos 12 anos, né, a gente tinha os estudos, né, e eu sempre completava todos eles. Né, e eu deixava sem resposta, né, as autoridades ali que estavam passando aquele estudo, porque eu tinha muitas questões, né? Então eles me explicavam muitas coisas, todas aquelas histórias, né? Então, na minha cabeça de criança, né, sempre ficava vindo para mim muito assim, tá, mas você está falando de fé, mas o que é fé? Para que nós estamos aqui? Então, fazia essas perguntas mais profundas, sabe? Que às vezes entorna o caldo, né? Porque é complicado você tentar explicar para uma criança de 12 anos, né, um adolescente, o que é fé. E aí eu lembro que isso acabou se desenvolvendo a tal ponto que eu fazia essas perguntas, né, dentro, né, para as hierarquias, dentro da própria instituição, né, e ninguém sabia responder, simplesmente assim. Né, dentro do mais alto cargo, né, ali mesmo eu comecei a perceber naquela idade que havia o quê? Pessoas que estavam acreditando numa coisa sem viver aquilo. Então, para mim, né, quando a gente acaba vivenciando isso, o meu modo de funcionamento sempre foi curiosidade, né? Então, eu comecei a estudar, né? E aí, aquele questionamento de 12 anos, ele foi se desenvolvendo, e isso foi mais ou menos culminando assim num processo mais fixo de estudo lá para os 18 anos. Por quê? Porque ali nos 18 anos eu já estava, né, na faculdade, estava então naquele momento, né, cursando engenharia da computação. Olha só que coisa, Ferrari. Cursando engenharia da computação naquela época, né, e já estava no meu primeiro trabalho, né, então já estava como engenheiro ali de software, na época ainda júnior, né, começando todo o processo, mas estava numa multinacional, né, conectado ali, que é até a empresa da Vurt. Então, um dia dentro desses processos de encontros, iria acontecer o um encontro lá na Avenida Paulista. E aí eu fui até lá e eu lembro claramente assim, como se fosse hoje. Então, aos 18 anos, eu senti durante o trajeto para essa reunião profissional, né, tinha uma sebo do lado, assim, do lado do prédio onde eu ia fazer essa reunião. E aí lá eu senti aquela intuição, né, a voz da intuição dizendo: entra ali dentro. E eu entrei ali dentro e era uma sebo enorme, né, daquelas bem grandes que a gente tem na Avenida Paulista, se você deve conhecer, né, esse monte de prateleiras. E aí eu fui seguindo essa intuição, né, e fui até uma prateleira e encontrei um livro, né, que foi o livro do quê? Do Yogananda. Não sei se você já ouviu falar da autobiografia de um yogi. Então, e aí aquele livro foi a porta aberta assim para muita coisa que começou a partir dali, né? Por quê? A partir daquele momento que eu peguei aquele livro, li, reli, renasceu então, né, aquela vontade que provavelmente já existia latente, né, o desejo de estudar yoga, de entender o que era, de como estava conectado com o autoconhecimento, como estava conectado com o conhecimento, né, que
provinha de mim mesmo, né, no sentido de experiência direta. Então, eu lembro que eu reli esse livro várias vezes nessa época, e eu desejei, né, a gente deseja, né, desejei, poxa, quem sabe um dia eu pudesse fazer parte dessa linhagem, né? Tudo bem, e esqueci esse pensamento, né? E também junto com isso, já entrando aí aos 19 anos, mais ou menos, eu comecei a ler também outros livros, não só da tradição da yoga, né, como também da tradição do estudo da mente mesmo. Que na época a gente tinha aqueles métodos Silva, já ouviu falar desses livros? Na época havia, né, que era um mexicano, ele começou a escrever livros sobre o consciente, né, todas as instâncias da mente. Então eu tive contato com tudo isso, passei a estudar também PNL na época, né? Bastante instruções ali, mas sem nenhum embasamento, né? Não tinha curiosidade, simplesmente, precisava ser sanada. E aí foi a partir desse livro do Yogananda que eu comecei a ter esse contato maior, esse desejo, né? Então, comecei também ali naquela época a buscar mais sobre o sânscrito, né? Sobre como que são essas escrituras da yoga, que é como elas eram escritas, né? As Upanishads. E aí, todo esse estudo culmina aqui com 20, 23 anos, né? Eu comecei, então, a fazer essas experiências de meditar. E aí comecei a ter aqueles estados, né, de elevação do ser, né, aqueles estados de bem-aventurança, estados de tranquilidade da mente, né, que hoje a terminologia vai chamar a Ferrari daqueles. Depois eu fui descobrir, né, quando eu comecei a ler outros autores mais focados, né, em termos técnicos, né, que seria aqueles Salvikalpa Samadhi, sabe aqueles início, é o início de tudo, quando você começa a vivenciar aquelas experiências mais imóvel, onde você precisa integrar aquela experiência para depois viver ela no dia a dia. Então, tudo isso eu fui passando, né? E aí, a partir desse período, agora já, né, entre 23 e 26 anos, comecei a ter experiências também com o estudo da cultura, de xamanismo, também do Brasil, com indígenas. Então, foi toda uma combinação que me trouxe muito autoconhecimento, até que, em 2012, eu tive a grande oportunidade, né, de ser iniciado na Kriya Yoga, dentro de uma linhagem forte, né, que é desenvolvida pelo Hariharananda, né, que foi um dos segundos, um co-irmão ali, digamos, do Yogananda. E aí, a partir daquele momento, é como se todo o interesse tivesse transformado, porque até então, qual que era o meu desenvolvimento profissional? Estava já como engenheiro de software, já estava numa empresa consolidada, já desenvolvia sistema biométrico, para você ter uma noção, né? De identidade, de coleta de face, coleta de impressão digital. Então eu comecei a perceber assim, poxa, mas eu estou desenvolvendo sistemas que estão prendendo as pessoas em um tipo de classificação. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí bateu o autoconhecimento. Não, talvez não seja isso. Talvez eu deva ser, né, aquele que ajuda a desprogramar. Aí foi o estalo, né? E depois de muito estudo autodidata, né, alguns cursos rápidos, tudo em paralelo, imagina. Aí eu decidi começar realmente a me dedicar a fazer uma formação mais longa, mais profunda, embasada, focada na especialização em hipnoterapia, né? Isso foi em 31 de março de 2018. E aí, depois da minha formação, em 2018, no Instituto Omni Hypnose Center, é um instituto muito renomado, nossa, é muito incrível realmente o embasamento. A partir dali, eu comecei a ter as experiências, né, como hipnoterapeuta, eu comecei a atender realmente, especializado mais nessa questão de ansiedade, ajudando diariamente as pessoas que sofriam diversos graus, né? E aí tudo isso começou a me render o quê? Depoimentos, né? Provas sociais. Então, eu comecei a ver que havia um sucesso muito grande, né, nesses tratamentos, havia uma questão de auxiliar as pessoas que estavam ocorrendo ali muito grande, e aí isso tudo começou a se espalhar muito mais fortemente, né? Como um hobby, eu sempre continuei com as minhas práticas meditativas, né, com a minha
com a minha prática principal, né, que hoje é a Kriya Yoga mesmo, e junto com os estudos, e também de outras tradições, que eu também faço os estudos, né? E o que acontece é que isso chega até aqui, né? Onde hoje, depois dessa jornada, né, eu acabei mesclando, né? Por isso que eu digo que sou hipnoterapeuta diferenciado, porque eu não utilizo a hipnoterapia, que é a ferramenta de terapia, né, que é a hipnose, dentro de um processo de auxílio, de questões emocionais, para adornar ali, digamos assim, a personalidade da pessoa. Então, a pessoa chega com uma tendência da mente dela que está atrapalhando a qualidade de vida dela, está fazendo com que ela tenha procrastinação, ou está realmente atrapalhando no sentido literal. A pessoa senta para assistir um filme no cinema e começa a tremer e tem ansiedade, né? Então a gente trabalha exatamente focado nas tendências que a pessoa traz. E aí, a partir disso, sempre o meu tratamento é focado em atender a tendência, ou seja, encontrar ali a causa daquilo que está ocorrendo, reeducar através de diversos métodos dentro da hipnoterapia, né? E, com isso, levar a pessoa a si mesmo. Por quê? Se aquelas ondas de tendência que estavam impedindo ela de perceber, né, toda essa consciência que ela já é, então é de fato como eu sempre costumo dizer, né, que aquele desafio que você tem hoje é na verdade o pretexto, né, da tua própria consciência para chamar você de volta para si mesmo. Bom, acho que é isso. Se quiser perguntar alguma coisa, É sensacional, sabe isso que você falou no fim. Deixa eu só tomar uma nota aqui, porque dentro das várias coisas que você falou, você deu pano para muita manga aqui. Então, eu fui tomando nota e depois, conforme a gente for conversar, a gente vai entrando de novo. Não tem problema você repetir o que você já falou, a gente só vai aprofundando. perfeito. Deixa eu anotar direitinho o que você falou aqui. Ó. Uhum. Agora eu não lembro mais as palavras, é desse jeito aqui mesmo. Beleza, vou começar lá com. Então, só para ter uma ideia, hoje em dia, quantos anos você tem? Eu tenho 36. 36. Então, começou lá nos 12 e chegamos no 36. Exatamente. Praticamente eu dei um review aí. Não, é legal, porque essa é uma das coisas mais legais da gente bater papo, de ouvir a jornada de autoconhecimento da pessoa, de despertar, alguma coisa assim. Uhum. Porque enriquece para todo mundo ouvir a jornada um do outro. Você disse que você começou lá com 12 anos, indo era uma escola de testemunha de Jeová, certo? Na verdade, eles vinham em casa, né? Eles forneciam a ideia, né? Então, assim, você gostaria de estudar? E aí eles traziam aquele estudo na sua casa. Tá, mas você não ia lá na igreja dos... Não, por isso que eu te falei, né? Que foi meio a contragosto, porque a minha mãe que falou assim, não, vamos fazer o estudo e tal, né? Você gosta de ler? Beleza, então, vamos fazer o estudo. Tô ligado. Sua mãe ainda é testemunha de Jeová? Não, não, não é não. Agora ela já aprendeu algumas coisas do autoconhecimento, saiu deste grupo, já está em outros grupos, em outros conhecimentos. Você disse que sua grande questão de embate lá com os testemunhas era a questão da fé, é isso? Isso. Fala um pouco mais esmiuçado para a gente esse seu desgosto com o contraponto aí. Tá. Então, porque sempre quando a gente aprendia no estudo, sempre tinha aquelas expectativas. Então, por exemplo, um dia o leão vai deitar com o cordeiro, né? No mundo vindouro, no mundo que virá. Aí, mas como assim? Quando isso? Porque o leão, ele é um animal que ele preda o cordeiro aqui, né? Nesse nosso mundo manifestado. Então, como? Por que que isso vai acontecer? Não, porque é pela fé. Tá, mas o que que é fé?
Não, é algo que você tem que acreditar e que você tem que crer. Tá, mas como é que você sabe que você tem fé? Então, são essas questões que eram feitas que começou a produzir uma espécie de... As pessoas que estavam lecionando não queriam mais lecionar para mim. Porque eu era muito questionador, Entendo, entendeu? eu entendo. Mas, Mas, assim, eu digo que foi um questionamento que impulsionou. e provavelmente nesse momento eles te diziam ou te estavam embasados numa ideia de Deus, certo? Perfeito. Como, como que era o seu entendimento nessa época e como que era a sua relação com esse conceito? Sim, então, eu sempre tive uma ideia de que existe algo maior, só que esse algo maior nunca vinha de fora. Então, isso sempre teve comigo. E, na época, eu não tinha como nomear ou como pegar esse conceito de que está dentro, mas, assim como todo mundo, a gente associava fora, né? Mas, na época, realmente, eu não tinha como contrapor essas ideias, essas crenças, né? Eu fui conseguir, na verdade, contrapor isso e entender toda essa jornada só depois, né? Quando comecei a estudar mais a mente, profundamente, entender o que são crenças, entender o que são expectativas, né? Entender o que é a própria hipnose, Aham. né? Então, naquele momento não tinha como contrapor. E aquela questão de que você devia ter medo de Deus que tem nas religiões te pegava? Não, nunca pegou. Nunca. Nunca tive esse sentido de que eu tenho que ter medo de algo maior. Também nunca pegou com relação às questões de céu, inferno. Também nunca tive essa dogmática. Apesar de vir de uma família que tinha. Olha que curioso, né? Mas Aham. eu sempre fui meio alheio nessa questão. Então eu preferia investigar para verificar se aquilo realmente era verdade para mim. Então eu vim com essa espécie de veia científica, tanto é que na faculdade mesmo, os meus professores falam, você tem tudo para seguir a carreira acadêmica, se você quiser. Mas tem que ver se é isso que você quer, dentro da engenharia da computação. Eu falo, não, com certeza não é isso que eu quero. Então Beleza. na época, ainda bem que não segui. Ricardo, o Yogananda foi importante na sua jornada aos 16 Foi, anos. Por quê? Que ele te fez? Que chavinhas ele virou em você? Posso perguntar assim? pode. A ideia da meditação sentada, e também o impulso, né, ou talvez, né, um ressurgimento daquele desejo de aprofundar nesse lado mais místico e principalmente oriental. Então foi esse o papel dele, assim, dentro do que eu percebo. Porque até então, não porque eu li o livro que eu entrei na tradição. Isso veio depois, muito tempo depois. Entendeu? E como foi essa sua prática da meditação sentado? Então, tinha várias experiências, né? Sempre tive desde que comecei a ter essa ideia, mas eu tinha uma facilidade para, sempre tive isso, para entrar em si mesmo, né? E não só isso também, para perceber que no mundo dentro, que a gente pode visualizar ali com os olhos fechados, tinha imagens, tinha yogis também, tinha seres que estavam sentados, então assim, da onde estava vindo toda essa imagem, da onde que estava vindo toda essa potência, né? Então isso me despertou ainda mais curiosidade sobre mim mesmo. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que tem uma conexão gigantesca com os yogis, com os swamis, né, com aqueles que são, né, dentro da tradição hindu, né, os rishis, né, que são os sábios videntes. Você tem muita conexão realmente, assim, pensamento, emoção com esses seres e muita gratidão também por eles terem trazido esses manuais, digamos assim, da própria experiência direta deles, que muitas vezes são mal interpretados, né? São muito mal interpretados. Bom demais, mas você tinha
um roteiro de prática, assim, uma rotina de prática? E como é que era essa rotina? Se Então, tinha? eu não tinha, não. Era tudo intuitivo. Então, você Ah, sentava, fechava o olho, seguia a respiração, sempre, sempre, desde molequinho também, sempre fazia a postura asana, né, com as pernas cruzadas. Então, assim, sempre foi muito intuitivo, tudo muito intuitivo, porque ali não tinha nenhum conhecimento técnico, né? quando você passou pelo xamanismo, você bebeu ayahuasca? Sim, eu passei por todos os caminhos das plantas de poder, ayahuasca, todas essas. Sim, também, também. Cara, tem uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que você estava trabalhando com sistema biométrico, né? De alguma Isso, forma, de alguma forma a sua experiência com o sistema biométrico está sendo aproveitada no seu trabalho atual? não. Não Não? porque. Não, porque no sistema biométrico você tem que construir algoritmos, né? Que são sequências ali de comandos, de instruções para a máquina para criar uma fórmula matemática que vai poder reconhecer a tua face através de um padrão. Então, tá bem assim diferente desse lado mais humano, que seria essa captação, essa percepção da emoção. Então, assim, apesar de ter tido essa vivência, hoje não. Eu entendi, mas olha só que interessante. Talvez você não tenha se tocado ainda. Um sistema biométrico é um sistema de reconhecimento, Ah, não é? sim, 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 sim. Você tá trabalhando com um reconhecimento, mas não é biométrico, mas de outra natureza. Isso, é Talvez em verdade. algum momento, talvez em algum momento vai te ajudar. Talvez você vai, ah, nossa, que negócio de biometria. Eu vou te contar isso porque eu fiz faculdade de comunicação. Olha que E legal. tinha uma, e tinha uma matéria lá na faculdade que era chamada semiótica. E Uhum. eu, cara, todo mundo levava bomba nessa matéria, ninguém gostava, odiava a matéria, eu inclusive. A matéria era difícil, a gente não entendia, a professora não era boa e todo mundo era reprovado na matéria. Então a gente se Caramba. esforçava ao máximo para só passar de ano, passar, se livrar daquela matéria para nunca mais ver na frente. E depois, e E aí foi o que eu fiz. Eu estudei o suficiente para passar de ano, falei, isso aqui não serve para nada, bola para frente. Aí passou muito tempo, aí pum, quando eu precisei explicar umas questões de meditação, voltou a coisa da semiótica. Falei, nossa, eu aquele diria que agora. hoje meu trabalho também é bem conectado com isso aí, com a semiótica, Pois né? Com o é, estudo dos símbolos, exato. né? Pois é, então, por isso estou te contando. Até eu acho que eu vi um vídeo seu falando disso. Não da É semiótica, mesmo? mas com Ah, outras palavras, mais disso aí. Ah, bom, eu acho que essas outras perguntas aqui eu vou deixar para quando a gente for entrar na parte do seu trabalho com hipnose. perfeito, perfeito. Agora, se você quiser me fazer uma pergunta, pode fazer, sua vez. Tá. Como é que você observa hoje o teu papel como instrutor, sabendo da verdade que não há quem instrui? Como é que Não, você assim, lida com isso? não, assim, assim. O que instrui é o que aponta, e quem aponta é porque já está vendo. Se você não estiver Ah, vendo, você não tem como apontar. Claro que você não vai, você não consegue enxergar por ninguém. Agora, uhum. em algum momento você não via. Aí você recebeu apontamentos ou praticou encontrar até enxergar. Você pode ter praticado sozinho e, tá, eu não vi, agora estou vendo. A partir do momento que você começa a enxergar, aí você pode apontar as coisas que você enxergou e aí você vai estar colaborando com quem está tentando enxergar essa mesma coisa. Você vai ser um facilitador, né? Tem esse termo aí. Você não vai dar nada para a pessoa, isso eu concordo com você, é impossível.
Mas você ajuda, você facilita ela a ver uma coisa que está ali, mas ela não vê. Na oficina eu chamo de apontar para o óbvio. É óbvio. Uhum. Só que a pessoa não se deu conta ainda, está escondido, está oculto para ela, está nublado. Aí você vai lá, aponta, ela presta mais atenção ali e aí ela consegue enxergar. Entendi. E Perfeito. eu gosto, eu acho, eu gosto desse trabalho de apontar as coisas, né? É o trabalho de explicar, né? O trabalho de um professor, explicador. Eu gosto desse trabalho, acho legal quando aponta e a pessoa vê, eu fico contente da pessoa ver uma coisa que ela não estava vendo, e me mantém sempre como que eu vou dizer isso? No ambiente de pesquisa. É como se eu fosse estivesse, sabe quando você está na universidade que você vai para a área de pesquisa? Uhum. É mais Perfeito. ou menos, me mantém sempre no campo da pesquisa. Então, estou sempre pesquisando, mesmo as coisas que eu já reconheci, eu consigo ver de outras maneiras ou explicar de outras maneiras. Então, eu gosto muito disso. Continuo fazendo. Que legal, Respondeu? bacana. Respondeu. Então, foi muito legal a sua Pode resposta. falar. Perfeito. Pode falar no seu caso, como que é? Então, no meu caso é exatamente isso também. Eu sempre costumo dizer uma frase que é assim: como é que você sabe, né, se um hipnoterapeuta, vamos supor, vamos dar esse exemplo, como é que você sabe se o hipnoterapeuta ele é íntegro? Né? Simplesmente porque ele devolve o poder para você mesmo. Então, eu sempre digo assim, ó, para todos os meus clientes: se você tem um resultado, ok, é porque você seguiu as instruções que eu passei, como se fosse um GPS, e você chegou lá, né? É meio a meio. Então, eu nunca fico com esse poder do cliente. Eu acho que é importante isso a gente entender. Porque hoje em dia, o que tem de pessoas dando, né, o seu poder pessoal, o seu poder de atenção a, seja redes sociais, seja professores, que muitas vezes não são bem intencionados, né, ou até terapeutas mesmo. Então, é importante isso. Né? O quanto seu terapeuta te devolve o seu poder. É, Muito mal. Gostei da frase. Como é que é a frase? Que é a primeira que você falou? é que, como hipnoterapeuta, eu sempre devolvo o poder ao cliente. Isso é massa. Oh, eu fui professor de inglês Ah, que legal. e tinha era uma escola que se propunha, era uma escola meio moderna, assim, que se propunha, já Uhum. não é nova, ela é antiga, faz tempo isso. Mas a proposta da escola era ensinar inglês em 8 semanas. O Puxa. nome da escola era isso. Ficava ali na Paulista. Para ensinar a pessoa em 8 semanas, ela usava metodologia de PNL, aprendizagem acelerada Uhum. e tal. Ah, claro que o aluno chegava lá assim, né? Achava que a gente ia fazer milagre, né? Fazer mágica, né? O inglês em 8 semanas dá 2 meses. É pouco tempo, nossa. Isso aí, uma coisa assim. Aí caía, e todo esse peso caía sobre as costas do professor, né? Porque Poxa o vida. aluno, ele não viu, ele chegava, oh, você que é o mágico que vai fazer a mágica de me ensinar Uhum. inglês em 8 semanas, e eu sabia disso, né? Então, na primeira aula, eu dizia assim, eu chegava para os alunos e falava assim, todo dia nasce uma pessoa no mundo, não é? Eles falam, não, eu falo, todo dia não, todo instante. Agora nasceu um, nasceu outro, nasceu outro. Então nasceu um cara lá nos Estados Unidos, um garotinho, um neném, lá nos Estados Unidos, chama Brian. Sabe a diferença entre o Brian e vocês? Aí, o Brian é americano, o Brian não sei o que. Não tem diferença nenhuma. O Brian não fala inglês e vocês também não falam. Vocês estão no mesmo.
Vocês têm 0 anos de idade em falar inglês igual o Brian. Uhum. A proposta aqui é que você aprenda. E o Brian ele vai aprender muita coisa em 8 semanas, né? Só que o Brian vai se dedicar em tempo integral. E vocês vão se dedicar em tempo integral igual o Brian na aprendizagem? Ah, mas eu tenho meu trabalho, não sei o que. Então, vai dar certo, né? Se vocês não fizerem igual o Brian. E aí, outra coisa que eu falava para eles é o seguinte: vocês estão depositando sobre as minhas costas a responsabilidade para que vocês aprendam inglês em 8 semanas. Então, a gente vai fazer um pacto aqui. Fala assim para ele. É o seguinte: você tem 2 opções. Ou vocês retiram a responsabilidade das minhas costas e fica por conta de vocês. Agora, se vocês não quiserem jogar nas minhas costas, tudo bem. Eu aceito essa. Mas, a partir de hoje, vocês não têm mais vida própria. Vocês vão ter que fazer tudo que eu mando. E se vocês fizerem tudo que eu mando, daí tudo bem. Aí depois, se não der certo, aí vocês podem me cobrar. E tudo que eu mando, tudo que eu mando era difícil de fazer, porque eles tinham que ouvir o CD da aula todo dia, várias horas por dia. Nossa. E tal e tal. Então ficava esse impasse, que é o que você está falando. Exatamente. Se você não assumir a responsabilidade pela realização do seu desejo, não vai rolar, né? Não, com certeza. E é exatamente isso. Quantas pessoas, né? Isso eu passo também na hipnoterapia, Ferrari, porque a hipnoterapia ela tem um quê de misticismo muito grande. Então a pessoa chega até mim e ela não sabe o que é hipnose, ela não sabe se ela vai dormir, ela não sabe o que vai acontecer com ela. Por conta do quê? Por conta do imaginário popular. Então a pessoa acha que é uma batalha de mentes, acha que é a mente do hipnoterapeuta contra a mente dela. Não é isso. Acha que a pessoa vai chegar na sessão e vai dormir. Não. Se ela dormir, eu não posso fazer o atendimento. Então, se você dormir, eu vou te acordar. Não é isso. Então, tem muitos mitos, né? A pessoa acha que eu vou tirar a dor com a mão. Já chegou uma pessoa já para mim, uma vez, estava na sala de atendimento, e aí a pessoa falou assim: então, Ricardo, eu vi os seus vídeos, tudo, né? Me atraí pelo seu tratamento, né? E eu tenho essa dor muito grande, muito profunda, e eu gostaria que você retirasse com a hipnoterapia. Opa, peraí. Quem retira a dor com a mão é massagista. Eu sou hipnoterapeuta. Eu vou ajudar você através de um processo de guiar você no teu consciente, levar a tua atenção a investigar o teu subconsciente para reeducar seus padrões. E aí você é que vai salvar a si mesmo a partir do ponto que você confia na minha guiança. Aí a pessoa, então eu tenho que fazer tudo? Sim, óbvio, com certeza. Né? O hipnoterapeuta é só um GPS. Então, assim, tem muitos mitos, muitos equívocos. Nossa, tem. Então, assim, é perfeito isso aí, né? Que você fazia. Porque daí você jogava a responsabilidade para os alunos, né? E tira da sua responsabilidade. Cada um pode cuidar só do seu próprio mundo interno. Exatamente. Eu ia para casa e dormia tranquilo. Exatamente. Dormia em paz. Vamos entrar, então, na hipnoterapia agora. Vamos entrar. Faz assim, faz conta que eu sou um leigo e você precisa me apresentar a hipnoterapia para que eu tenha uma ideia, pelo menos inicial, do que se trata. Tá bom. Então, se você chega até mim por qualquer meio, seja Instagram, seja WhatsApp, seja através do meu canal no YouTube também, então, e a pessoa fala, eu quero fazer hipnoterapia, eu quero tratar a ansiedade. Primeira coisa que eu vou fazer para você é falar o seguinte, o meu processo, primeira coisa, é um pré-atendimento gratuito. Isso é um diferencial que eu tenho, é um diferencial que eu faço, porque eu acho que antes de você se propor a tratar qualquer coisa, como hipnoterapeuta ou como terapeuta, qualquer que seja, você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer aquele universo que está chegando para você. Aí eu vou fazer o quê? Perguntas. Aí eu faço algumas perguntas através do WhatsApp e a pessoa vai me respondendo. Quando ela me responde, Ferrari,
Eu vou analisar tudo. Cada análise ali, cada frase que ela manda, porque aquilo ali está saindo diretamente do coração dela. E aí eu vou começar a entender, através das respostas dela, o que está se passando no subconsciente. Aí, a partir disso, o que eu faço? Monto um tratamento. Porque se eu sei o que está se passando a partir dessas respostas, eu monto, então, um tratamento. Olha, então, o seu tratamento de protocolo fechado vai ser tantas sessões, tal. Todas as minhas sessões, elas são 2 horas de duração. Por quê? Porque eu acho que o cliente, ele merece um tempo justo, onde ele pode se trabalhar, né? Seja presencial ou online, 2 horas. E aí, iniciamos esse processo. Chegou na primeira sessão, eu vou fazer exatamente isso aqui que a gente vai fazer agora. Explicar o que é hipnose e hipnoterapia. O que o cliente está esperando. O que ele pode esperar desse tratamento. E aí eu explico da seguinte forma. Hipnose é um estado natural da mente humana. É o foco e atenção. Então, tudo que a gente está focado, né, e isso está produzindo uma atenção concentrada, o que está fazendo? Está fazendo com que o teu cérebro ele entre num tipo de processamento que a gente vai chamar de loop hipnótico, Ferrari. E aí, nesse momento, eu explico para o cliente por quê? Que nós entramos de 1 a 8 vezes em hipnose durante o dia. Todo momento. Né? Quem nunca estava com óculos em cima da cabeça e esqueceu? Cadê meu óculos? Tá na cabeça. Alucinação negativa, estava em hipnose, estava concentrado com alguma coisa, tão ali focado no que você está fazendo, que você tem uma alucinação negativa. Você esquece que está portando alguma coisa, chave do carro, óculos, né? Aí eu explico outro modelo de hipnose, né? Eu gosto de explicar o loop da hipnose. Você... Aqui eu consigo exibir uma imagem e falar lá? Cara, tem um recurso aqui, mas eu não sei se fica disponível para você. Tem um Ah, tá, botão entendi. compartilhar tela aqui no meu, mas não sei se tem no seu. Ah, tá. Não, acho que não tem. Mas assim, vamos imaginar o seguinte: eu vou tentar trazer ele aqui sem a imagem. Então, vamos imaginar um loop, né? Então, um loop basicamente é o que? É algo que gira em círculos. Aham. Então, o primeiro ponto desse loop é a imaginação. Então, tem imaginação, a imaginação vai produzir fisiologia, que é reação química, emoção. A fisiologia vai produzir crença, que é o acreditar em algo. E a crença vai produzir experiência imersiva, direta, certo? Então você tem o quê? Você tem um círculo. Se você tem imaginação, fisiologia, crença e experiência, e isso alimentado pela expectativa, você tem hipnose. Então, vou dar um exemplo concreto. Coloca no exemplo. Isso, eu falei só o conceito, agora eu vou passar no exemplo concreto. Vamos imaginar o seguinte: o filme que você assiste lá na Netflix, não é a imaginação de alguém? Perfeito. Quando você assiste, você não produz fisiologia. Se for filme de ação, você vai ficar lá todo apreensivo. Se for filme de suspense, então, nem se fala. Então, tem fisiologia. E tem uma experiência imersiva. Você fica concentrado ali naquela tela e isso vai te gerar uma experiência. E no fim você tem uma crença: filme bom, filme ruim. E foi alimentado por uma expectativa. Ô, Ferrari, assiste lá aquele filme na Netflix. Ah, eu vou assistir. Então, toda vez que a gente cria uma expectativa, a gente começa a montar esse loop hipnótico. Agora pega esse exemplo e transporta para tudo. Filme, livro, sessões, né, crenças religiosas. Pega e transporta para tudo. Basicamente, nós vivemos em hipnose. Deixa eu aproveitar esse momento para a gente dar uma especulada aí. Você Perfeito. define hipnose como foco ou Foque atenção. atenção. Isso. Então, vamos fazer uma brincadeira semântica. Vamos tirar a hipnose da conversa momentaneamente e vamos trocar pela palavra foco e atenção. Se Vamos. for assim, eu posso chamar de looping de atenção? Looping de atenção. Looping de atenção que te produz emoções de fora. Tudo que te produz emoção de fora advém de uma imaginação.
e você acredita naquilo e produz essa reação química no seu corpo. Então, basicamente, nós vivemos num mundo hipnótico que está toda hora produzindo emoções em nós. E essas Então, emoções vão validar a crença. mas o looping de atenção o loop é uma ideia de que eu vou ficar preso numa coisa, certo? Então, Isso, sempre. A minha atenção vai ficar presa nesse looping por causa do looping de atenção, é isso? Isso, né? Na verdade, o que sustenta esse loop é a expectativa. Ah, tá. Se você quebra a expectativa, não tem mais hipnose. Interessante. Agora veio uma frase aí para todo mundo refletir, né? Todo mundo aqui que está assistindo, né? E também no YouTube, né? Todos nós somos, então, né? Aqueles que querem estar autoconscientes, né? Como é o nome que você falou, né? Autociência, não é isso? Isso. Então, seria o reconhecimento de si mesmo. Agora imagina, quando você consegue, de fato, eliminar toda a expectativa da sua vida, você fica ciente de si mesmo. Você sai do loop hipnótico. Rapaz, aí ficou para eternidade. O YouTube vai ir abaixo com essa aí. Quer dizer, então, que é possível viver sem expectativa? Sim. Quando você repousa a tua atenção em si mesmo, você está sem expectativa. Você está simplesmente vivenciando. Sendo. Tá certo. Mas a expectativa, então, é uma coisa negativa? Não, a expectativa não é negativa. A gente precisa de expectativa para funcionar no mundo relativo. Só que o que acontece? O excesso de expectativa drena a nossa energia física, emocional, né, mental. Por quê? Porque a gente investe muito tempo em sonhos imaginários. Entendi. É aí que que a hipnose vai estar intimamente, a hipnoterapia vai estar ligada diretamente à ansiedade, é isso? Exato. Vamos então agora para o conceito, né? Por que Peraí, que... antes de você ir, o que Uhum. você está me dizendo, então, é que o gatilho do loop hipnótico e também o loop de ansiedade, o que deriva daí, é a expectativa. Isso. Sem expectativa, não tem como esse loop hipnótico acontecer. Não, não tem. Por Beleza. quê? Porque imagina o seguinte, vamos pegar a ansiedade, tá? O que é a ansiedade na sua definição mais básica, sem entrar em termos técnicos? Medo de algo que aconteceu no passado que se repita ou medo do que vem do futuro. Uhum. Então, a pessoa não está presente. Por quê? Ela está vivendo em memórias emocionais que estão dentro da sua parte profunda, que a gente chama de subconsciente, outras escolas chamam de inconsciente, né? Então, é como se fosse esse ponto que está ligado com o nosso emocional. E aí, conectando agora dentro da própria hipnoterapia, né? Da escola que eu participo, sou membro, que é a escola de Dave Elman. Dave Elman foi o pai da hipnose médica, hipnose clínica. Isso é bom frisar também, né? Porque a gente tem dois tipos de hipnose, que é a hipnose de palco, que é essa que você vê aí na televisão, você vê na Paulista, né? Não é essa que eu faço, tá? E tem a hipnose clínica, que é a terapia feita com a ferramenta da hipnose. Então, dentro e postulado pelo Dave Elman, né, nós temos o quê? O cérebro límbico do ser humano, que é aquele que sente, é aquele que descarrega as reações químicas, que a gente vai chamar de emoção, é isso que estaria ligado com esse subconsciente ou inconsciente. Então, nós somos basicamente animais emocionais tendo lapsos de racionalidade. Então, o que isso quer dizer? Que todo o teu comportamento ele está empurrado por trás uma emoção e alimentado por uma expectativa. Então, se a ansiedade é o medo do que aconteceu no passado, que se repita no presente, mentalmente existe esse medo. E aí esse medo ele vai produzindo o quê? Vai produzindo cortisol, né? Para a pessoa que está acreditando naquele processo, naquelas dores do passado que aconteceram e que são reais para a pessoa, ela fica com medo o tempo todo daquilo ocorrer novamente. Mas se você pegar isso que eu falei, é uma espécie de hipnose. Então, cada um está no seu loop hipnótico. Alguns são aprazíveis, são gostosos, são
prazerosos, pacíficos, e outros são terríveis, são muito complicados. Adorei o termo loop hipnótico, adorei. Ah, vamos dar mais uma mexida nessa parte aí. Eu vi um bannerzinho seu lá no, no- no Instagram, que Uhum. tava, eu acho que era uma espécie de um rio assim, e tinha uma Isso. placa para direita, uma para esquerda, e aí tava assim, excesso de futuro, excesso de passado, né? Mais ou Isso. menos disso que a gente está falando, né? Uhum. Ah, e se você está no presente, você não está no futuro nem no passado, não tem ansiedade, não tem o gatilho que dispara o loop hipnótico. Isso, Então, exatamente. você usou a definição de ansiedade como medo de algo que Isso, aconteceu, medo de que algo que aconteceu no passado, que se repita, ou medo, o medo daquilo que vai acontecer no futuro. exata. Na oficina tem uma frase que é similar ao que você está dizendo, sim, que eu digo que a gente sofre por hipótese. Uhum. Ah, você está sofrendo por hipótese. Por quê? Porque não aconteceu ainda, Isso. ou você está com medo que já aconteceu, mas você não sabe se vai acontecer ainda, então você está sofrendo por hipótese. Então, se a gente igualar ansiedade com sofrimento, a ansiedade é resultado de sofrer por hipótese. Sim. Então, a Agora, solução é você. hum. Diga, pode falar. Não, então, na verdade, Ferrari, isso que você falou é perfeito. Então, a gente precisa entender o quê? Que, vamos pegar um exemplo de ansiedade. Ela tem um histórico. Então, por exemplo, você não fica ansioso do nada. Né? Quando a gente, inclusive, quando vai no tratamento lá, né, eu sempre trabalho com as causas. Né? Então, assim, a pessoa chega com um sintoma XY, né? Eu não vou mexer no sintoma, porque o sintoma, ele é em função de uma causa profunda. E, geralmente, a causa profunda é um conjunto de emoções. Então, vamos supor, ansiedade. Vou dar um exemplo básico. A gente, dentro da hipnoterapia, a gente consegue acessar essa mente profunda aonde foi registrada as memórias, que são o quê? Memórias emocionais, são coisas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, que estão te prejudicando hoje na idade adulta. Então, exemplo, a criança vive algum trauma ali, lá para os 5, 6 anos, aquilo fica registrado, angústia, certo? Aí chega lá na escola, sofre bullying, sofre um monte de questões ali com professores, com colegas, mais trauma. Aquela angústia que você vai sofrendo na adolescência, ela se soma com a angústia da infância. E isso vai produzir o que? A tua história, a história da tua personalidade. E aí, de angústia e angústia, eu costumo dizer que é como se a gente fosse enchendo uma panela de pressão. Quando que essa panela de pressão vai estourar e vai dar ansiedade? Vamos dar um exemplo hipotético. Aí a pessoa trabalhou a vida toda numa empresa, aí chega lá com 40 anos, puf, demitido do trabalho. Sem, sem, por motivo nenhum, demitido. Puf. Ou seja, é a última gotinha da panela de pressão da angústia. Puf. Aí explode. Aí a pessoa entra em processo de luta ou fuga. Né? Ela começa a entrar num processo de ação e reação que o corpo produz, muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Então começam a segregar um monte de hormônios, que é o que vai dar tremedeira, vai dar coração batendo rápido, vai dar sensação de aperto no pescoço. Então, tudo isso são o quê? São os hormônios ali te dizendo assim, ó, você está com o seu sistema assim, corporal, seu sistema nervoso está totalmente afetado. Por quê? Porque tem um monte de emoção aí dentro que você não viu, que você não digeriu, entendeu? Que simplesmente foi colocado ali embaixo do tapetinho, que é o nosso subconsciente, inconsciente, dá para chamar do que você quiser. Tem várias escolas aí, vários nomes. Então, o autoconhecimento, de fato, é justamente o quê? Você ter a coragem de entrar nesse quartinho escuro com a luz da sua atenção, que é a tua atenção, e iluminar esse quartinho escuro. No momento que você faz isso, aquele mecanismo que está produzindo a ansiedade, ele desarma. Por quê? Porque o nosso sistema corporal, nosso cérebro, ele é um sistema de defesa, basicamente. Ele nos protege para que nós continuemos a viver.
Entendeu? Então, vou dar um outro exemplo. Procrastinação. Sempre falo isso. Procrastinação é outro nome para medo de falhar. Por quê? Por experiência direta, todos os dias, que eu atendo pessoas. Então, por exemplo, você pega a pessoa, ela tem que fazer um trabalho. E aí ela tem aquela insegurança, então é um trabalho com pessoas que são mais autoridade que ela, então tem aquela insegurança. Ela precisa apresentar esse trabalho. Ela precisa desenvolver isso, tá? E quando ela começa a desenvolver isso, o subconsciente dela vai fazer o quê? Não. Eu preciso te proteger do estresse, eu preciso te proteger dessa dor. Vai ver o Netflix. Vai, vai caminhar. Não esquece isso aí. Que fazer trabalho o quê? Deixa para o último, deixa para amanhã. Faz amanhã. Mas é claro que não é com essas palavras, mas é através de impulsos, né, comportamentais. Ele está te protegendo. A gente precisa entender que a nossa mente profunda ela quer nos proteger da dor. Né? E aí a pessoa procrastina. Estou entendendo. Agora tem que fazer uma pergunta, que é do ponto aqui que a gente está conversando. Não é justo dor? É ter medo? Não é? Não é justo? Justo, claro. Claro. Mas é justo e, ao mesmo tempo, me coloca no sofrimento e na ansiedade. Sim, Então, se é na justo. verdade é um mecanismo, né? Aham. É um Então, como é que mecanismo, é um faz? guarda-reio, né? É um mecanismo para você não exceder e não comprometer tua vida. Então, a gente precisa entender que o cérebro ele trabalha dessa forma. Circuito de recompensa. Você busca prazer e foge da dor. E quando você chega num ponto que a dor é grande, né? E que para você passar aquilo, você tem que enfrentar um grande nível de dor, o subconsciente ele vai te proteger. Ele vai desviar você dessa função, desviar você disso. Olha, por que a dieta não dá certo? Entendeu? Por quê? Você tem que entender por que você, né, tá precisando fazer a dieta. Entendeu? Qual que é a Tá causa certo. emocional? Estou entendendo. Eu vou voltar num outro ponto que você falou lá atrás, que não desconecta desse, que eu acho que vai ser legal Certo. também a gente investigar. Uhum. Você percebeu que quando você estava lá fazendo sistema biométrico, você estava Uhum. ajudando a deixar as pessoas programadas. E você, e É. você falou, não, eu acho que eu posso ajudar a desprogramar e não a programar. E aí Isso. você usou um termo que fosse mais ou menos, em vez de eu reforçar a personalidade da pessoa, eu vou levar a uma desconstrução. Isso. Como que isso acontece na hipnoterapia? Não, perfeito. Ótimo questionamento. Então, eu sempre costumo explicar da seguinte forma. Vamos imaginar que o sofrimento que a pessoa tem hoje, por exemplo, uma ansiedade. A pessoa está com uma ansiedade, está surgindo na vida dela, né? E aí ela já aconteceu muito de chegar pessoas para mim e falar assim: Ricardo, eu não consigo meditar. Eu fecho os olhos aqui, 5 minutinhos, eu não consigo, nem 5 minutos. Já vem aquele impulso de movimentar, já vem aquele monte de pensamento, tudo acelerado. E aí, é o que eu sempre falo, né? O que acontece? Tem tendências aí, então, subconscientes que está te levando à ansiedade. Quando você começa a entender isso, você vai ver o seguinte, que é como se fosse assim, ó, um oceano. O oceano, ele é calmo e tranquilo, sem ondas, correto? Mas, se você fizer a observação desse oceano e se ele estiver cheio de ondas, né, ou seja, um maremoto, né, você vai dizer o quê? Ele está agitado. Né? Agora, no momento que, através de um processo de reeducação, você consiga reeducar essas ondas para acalmar essas ondas, tanto de pensamento quanto de emoções, quando terminar de acalmar as ondas principais, qual a tendência, Ferrari? Não é que o oceano volte à sua calmaria? Sim. Perfeito. Então é isso. Então, em teoria, pega esse problema que você está vivendo, seja ansiedade, seja síndrome, seja crise, e entenda o quê? Que ele é o teu desafio para voltar a si mesmo. E aí você tem duas formas de resolver uma problemática. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo de uma plantinha. Você planta uma semente na terra, ela vai germinar aquela plantinha. Tá? Pode nascer ali uma erva daninha, correto, Ferrari?
Sim. Aí ela vai sufocar a planta. Você tem duas Uhum. opções. Você pode pegar uma tesourinha e você ó, corta ali essa erva daninha, só que você não tirou a raiz da erva daninha. Ela vai nascer de novo. Uhum. Então, entenda que esse o quê? Esses são os meios de atenuar sintomas. Não está resolvendo, está atenuando sintomas. E hoje em dia, grande parte da nossa medicina ocidental é isso. É atenuar sintomas. Jogar para baixo do tapete aquilo que está querendo sair para fora. Agora, se você escolhe a segunda opção, cava lá na terra profunda, vai lá, cuidadosamente, tira a raiz da erva daninha, ela não volta mais. Porque você foi Então, na raiz. entendi. Colocando em outras palavras, será que eu poderia dizer assim, que você entende que a pessoa tem uma natureza original, que seria esse oceano, e aí ela sai dessa natureza original, ela é corrompida, e aí, Uhum. através do processo da hipnoterapia, você vai buscar tirar isso que está corrompendo a natureza original, fazendo com que a pessoa volte à sua natureza original. Pode ser assim? Exatamente isso. E para isso a gente usa várias técnicas, né? Reframe, DTT, terapia das partes, tudo que está dentro do arcabouço da hipnoterapia. Mas aí a pergunta é: qual é a natureza original? Que natureza Do, original do... é essa? Do Ah, indivíduo. boa pergunta, boa pergunta. Eu vou então responder com uma outra pergunta. A tua natureza original é antes de você acreditar no teu prenome, Não, mas isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. né? Não, isso que e agora eu vou continuar. Então, quando você começa a entender isso, que antes, né, do seu prenome, você já tem uma natureza original ali. Então, todos nós já vivemos a nossa natureza original. Aí vem a pergunta: o quanto você conhece da sua natureza original que é capaz de atenuar tudo o que vive a tua personalidade? A Essa é a grande natureza, chave. o que você está dizendo é que a natureza original ela é anterior à personalidade, ou à mentalidade, ou ao sistema de crenças. É isso? Isso, exatamente, porque dentro, inclusive, de muitas ideias de neurociência que agora eles estão trazendo, mas também já tinha outras filosofias, né, que já traziam as mesmas ideias. A personalidade humana, ela se forma aos 3 anos de idade, Ferrari. Quando? Quando através da audição do teu prenome. Então, de tanto a tua mãe, teu pai, tuas autoridades ali te chamam. Ô, Ferrari, vem aqui, anda. Vem aqui, faz isso, faz aquilo. Você começa a acreditar que é o Ferrari. E a partir Aham. dali você cria uma máscara em cima dessa natureza original. Persona, Uhum. personalidade. Tudo o que vem a Uhum. partir daí é crença. É E gosto, desgosto, coisas que você acredita que essa máscara representa. então todo sofrimento tem como causa alguma coisa aí nessa personalidade. Exatamente. Exatamente. Porque junto com essa personalidade, né, a partir dos 3 anos ali, quando a gente começa a criar esse prenome, a partir dali dos 3 aos 7 anos, você vai confirmar as experiências, vai registrar tudo. Registra tudo. Só que a partir dos 7 anos, você começa a desenvolver uma coisa chamada fator crítico, que é o julgamento mesmo. Ah, então, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é legal para mim, isso não é. Ah, tem eu, tem outros, né? Começa a desenvolver competição, começa a desenvolver tudo que a gente desenvolve naturalmente na personalidade. Né? Só que essa, digamos assim, essa máscara, ela, ela foi colocada na sua natureza original e você vai se apresentar com ela para a sociedade. Só que você acha que é essa máscara. Só que você não é a máscara, é só tirar a máscara. O processo de autoconhecimento é tirar a máscara. Então, uma pessoa totalmente saudável é uma pessoa sem personalidade? Não, eu diria que uma pessoa totalmente saudável também depende dos termos, né? Mas uma pessoa que, digamos assim, consegue experimentar um certo nível de paz mesmo em meio ao nosso cenário caótico. Seria isso? Ué, É eu isso? Seria pergunto, essa a sua questão?
É porque assim, se o problema está na personalidade e a natureza original é a saúde, digamos assim, então se Isso. não tivesse personalidade, a saúde da pessoa seria 100%. Então, Entendi agora o que você falou. Não, acho melhor a gente retificar. Se a personalidade, ela vai criar um processo de identificação. Então, você vai se identificar com aquela personalidade, certo? E aí, o que acontece? A gente faz uma forte identificação com essa personalidade. E a gente tem medo de perder ela depois. Mas a natureza original, né, nossa consciência, nossa própria consciência mesmo, nós podemos falar disso, ela é o quê? Ela é uma natureza pacífica, tranquila. Uma natureza que, inclusive, produz endorfina, serotonina, todos os hormônios de bem-estar. Agora, isso é a consciência. Né? Quando você vivencia isso, você pode tranquilamente vivenciar esse processo de consciência pacífica e com sentimento de alegria, sentimento de bem-aventurança, sentimento de tranquilidade, e o corpo não estar em bom estado. mas Isso é quando estava falando claramente de saúde, possível. saúde, eu não estava falando só de saúde do corpo, estava falando, Ah, pensando sim. em saúde completa, assim. Por exemplo, Ah, tá, entendi. vou dar um exemplo que talvez ajude a trazer a coisa para visualizar melhor. Uhum. A mentira não é uma coisa natural. E a gente aprende e é ensinado e a nossa a personalidade tem esse como recurso de funcionamento mentir. E a mentira a, a gente vive mentindo, né? Um mentindo um para o outro. E a mentira não é da nossa natureza, mas ela acontece na nossa personalidade. Então, vamos supor que eu retire a personalidade, então eu não vou mentir nunca mais. Não vai ter mais mentira. Só Entendi. que na convivência, como é que a gente vai conviver sem mentir? Então, Fiz entendi um o que você grosso falou. modo, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Ó, vamos pegar a seguinte ideia. A natureza original, né, de todo ser humano, ela é, a princípio, pacífica. Ok. Né? A paz por si só já é algo que muitos seres humanos desejam, mas vamos continuar nessa questão. No momento que uma personalidade é construída de experiências. Então, você está aprendendo essa tendência com alguém, seja com o pai, seja com a mãe, seja com os irmãos, seja na escola. Então, você vai aprendendo, você absorve aquilo. E aí, como vem a identificação, você passa a achar que aquilo é seu. No momento que você começa a fazer um processo de desidentificação dessas qualidades ou comportamentos que não são legais, que não são saudáveis, você pode reeducar. É por isso que terapia funciona, por conta da neuroplasticidade do ser humano, que é a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões entre os neurônios. Entendeu? Então é Agora você claramente respondeu. possível. Então é Agora claramente você possível você respondeu. reeducar. Você respondeu minha pergunta. Não é desintegrar a personalidade, é Não. reeducar a É personalidade. reeducar a identificação com a personalidade. Beleza, bom demais. Eu vou dar outro passo aqui, é, que vai ajudar a gente a entender também a questão da hipnoterapia. Perfeito. São dois passos parecidos. Primeiro, você falou que tem uma diferença entre hipnose de rua e a hipnoterapia clínica. Tem. Então, é mais claro, as duas carregam o termo hipnose, então elas devem ter algo em comum. Então, a minha pergunta é: o que tem de igual e o que tem de diferente? O estado de indução. O estado de indução. Então, assim, vamos lá. Quando a gente faz um processo de atenção e essa atenção ela vai relaxando lentamente, qualquer que seja, né? O que vai acontecer? Você vai entrar num estado que a gente chama de estado hipnótico, que é um estado receptivo, onde tua mente racional ela relaxa e naquele momento toda a informação externa que você recebe ela vai entrar diretamente nesse núcleo sensitivo, nesse núcleo do subconsciente, entendeu? Então, existe um processo dentro da hipnoterapia que se chama indução, que é, depois de explicado o que é hipnose, o que é o tratamento, o que o cliente pode esperar, é um processo que a gente faz. Existem milhares de induções diferentes. Né?
No momento que esse processo é feito, então a pessoa ela entra nesse modo de tranquilidade, o racional ele relaxa, ou seja, o fator crítico ele relaxa, certo? E a partir desse momento, quando o fator crítico relaxa, as informações que estão entrando fora, seja pela voz do hipnoterapeuta, enfim, sejam por diversos métodos, eles vão produzir o quê? Eles vão produzir dentro dessa subjetividade, desse corpo, né? Desse corpo e dessa mente, eles vão produzir ações, reações. Né? Então, no momento que a pessoa está num estado hipnótico, aí que vem a grande diferença. Se nós estamos lidando com hipnose clínica, nós vamos ter uma série de técnicas que vão tratar a interioridade da pessoa, o subconsciente, a psique, para levar até um objetivo que é, né, a melhora ali do cliente. Se nós estamos falando da hipnose de palco, nós vamos ter o quê? Sugestões que vão ser utilizadas para entretenimento. Entendeu? Entendi. Tá, agora eu vou precisar dar um passo para trás, porque acho que é interessante e tem a ver com o que você falou. Vamos trocar as palavras, vamos trocar reeducação por reprogramação, tá? Pode ser, não pode? A gente poderia até trocar, mas sabe por que eu não uso reprogramação? Não, Porque reprogramação tem a ver com máquina. É uma palavra específica de máquina. Por exemplo, outra coisa também que fica muito, muito ruim, assim, que eu vejo muitos colegas usando, hipnoterapeuta, eles falam assim, I can fix you. Né? Ou seja, eu posso reparar você, eu posso corrigir você. Não. Nossa, é péssimo isso, porque parece que a pessoa ela está quebrada. Na verdade, ela já tem toda a natureza dela, ela só precisa lembrar disso e a partir daí a correção é feita por ela mesma. Então, a programação está mais conectada com máquina, por isso que eu falo reeducação, porque é um ensino novamente, e esse ensino produz novos neurônios e novas conexões neurais. Então, beleza, tá de boa. Mas estando isso esclarecido, eu posso usar a palavra reprogramação? Uhum. Pode. Beleza. Sim. Então a gente vai reprogramar a personalidade. Beleza. Perfeito. Aí eu vou. Essa personalidade está me fazendo sofrer, eu vou reprogramar ela. Com base em que eu reprogramo? Para que lado que eu mando ela? Que linha de comando eu coloco ali? Entendi. Tá. Dentro do tratamento, você fala como que isso acontece? A minha personalidade vai para a direita. Não, vamos pegar melhor. A minha personalidade vai para a Bahia. Mas ir para a Bahia está me fazendo viver mal. Eu preciso ir para outra cidade. Para qual cidade que eu vou? Perfeito. Entendeu? Então, tá. Então, assim, isso acontece justamente naquilo que é chamado pré-atendimento. Então, no primeiro contato comigo, a gente vai combinar o que você quer, aonde que você quer chegar. Essa é a grande questão. Então, qual é o objetivo? Como vai ser a sua melhor versão? Eu costumo falar dessa forma. Como vai ser a sua melhor versão? Né? Aonde que você quer chegar? Ah, você quer isso, isso aqui. Ok. Então, a gente tem que ver o que está te impedindo de estar em A, chegar em B. O caminho que você vai atravessar a ponte vai ser esse método que você escolheu, que é a hipnoterapia. Terapia que se usa da ferramenta da hipnose. Perfeito? Perfeito. Deixa eu só te falar que eu já tive uma experiência com hipnose com um médico chamado Dr. Maia. Você conhece ele? Maia, não conheço. Eu tinha 18 anos, estou com 54. Ele não deve estar mais vivo. Ele era lá de São Paulo. E eu tinha essa ideia de que hipnose era essa coisa de rua que você está falando. Eu não sabia na época. E daí meu pai momentos da família lá que eu estava sendo um adolescente rebelde, meu pai me colocou lá para fazer terapia com ele, e era hipnoterapia. Mas eu cheguei achando que era coisa de rua, mas depois eu descobri que era igual você faz. Mas ele fazia uma coisa muito interessante, que ele me contava para eu ter um entendimento, né, do que ele estava fazendo, que era hipnotizar mulheres grávidas que não podiam tomar anestesia. Elas não podiam tomar anestesia, ia ter que fazer trabalho ali de parto, alguma coisa, e se desse anestesia, ela morria. Aí um dos trabalhos dele era lá
colocava a pessoa em estado hipnótico, e aí a pessoa não sentia dor, né? Que ela Não sente. podia fazer a operação e ela não. Foi bem interessante. Inclusive, eu passei muito tempo não acreditando nele. Eu ia lá, ele ficava me enrolando, me enrolando. Aí um dia ele me pegou, velho. Ele me pegou e eu não percebi. Quando eu percebi, já tinha ido. Já tinha ido. É. Você deu uma ideia, eu percebi. É interessante a história. Um dia eu conto ela com mais detalhes. Mas eu voltei numa memória, né, de infância. E quando eu me dei conta, eu estava na imaginação, eu me encolhi no canto e comecei a chorar. Lá voltando na história. E quando eu me dei conta, eu estava no divã, encolhido, igualzinho, chorando. Falei, caralho, que porra é essa, velho? É isso mesmo. Muito louco. Porque a nossa capacidade dentro do estado hipnótico, sendo bem conduzido, os fenômenos são assim, em elevados números que podem ser produzidos, né? Tanto é que se usa, né? Se usa para entretenimento, né? E tudo aquilo é real, gente. Você me pergunta, mas é real? É real, porque é poder da mente humana, é real, entendeu? O pessoal fala lá, a partir de agora, né? É claro que o que não é real é que, por exemplo, quando chega, por exemplo, o Fábio Puentes, né? Bem dormido, né? E a pessoa, puf, aquilo não é real. Por quê? Antes, nos bastidores, ele fez o que é chamado teste hipnótico. Então, ele já pré-selecionou as pessoas da plateia, entrou elas num estado de indução, e aí ele instalou gatilhos. Então, ele fala assim, ó, toda vez que eu falar bem dormido e instalar o dedo, você volta nesse estado gostoso, tá bom? Tá bom. Aí liga o programa e começa a gravar. Bem dormido, bem dormido. Entendeu? Então é fake. Como a grande parte da mídia aberta, né? A gente pode dizer isso. Então, agora eu vou para uma questão que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco mais ainda dessa nossa Perfeito. investigação da hipnoterapia. Uhum. Existe uma terapia que, inclusive, ela começou pelo interesse do criador dela, pela hipnose, que se chama psicanálise. Né? Certo. Você supõe que se você não for um grande conhecedor, pelo menos algum conhecimento você deve ter. Eu queria saber, então, a pergunta é: qual a diferença entre psicanálise e hipnose? Hipnoterapia. Fisioterapia. A Tá. diferença entre Então, a psicanálise psicanálise e e a hipnoterapia. hipnoterapia. Tá. Então, Isso. na verdade, a análise, grande parte, vem do Freud, né? Então, assim, por isso que ele é chamado pai da psicanálise, né? Eu acho que eu vi Uhum. alguma coisa no seu site que você tem conexão, né, com psicanálise, você é formado, né? Ou você também faz isso, não é? Se não me Não, engano. eu sou como você, eu sou um autodidata. O Ah, que eu, entendi. o que eu pratico é autoobservação. E Uhum. conforme eu vou praticando, eu vou me, me conhecendo. Conforme eu vou me conhecendo, eu vou explicando as coisas que eu vejo através dessa prática. E tem a autoobservação, ela se divide em três: a existencial, a psicológica e a pessoal. A existencial é tipo meditação transcendental. Você fica se observando para descobrir que a sua existência transcende a forma, vamos dizer assim. Uhum. Entendi. A psicológica é para você entender o funcionamento psicológico humano. E a pessoal é para você entender sua personalidade, que é uma das Ah, coisas. A gente está entendi. falando. Hoje a gente está falando aqui basicamente do que eu chamo na oficina de autoconhecimento psicológico e pessoal. Mas tudo isso foi produzido de forma autodidata, através da autoobservação. Mas claro que eu leio esses outros autores para ver o que eles falam também. Inclusive Sim, para ver sim, se eles entendi. Entendi. se está bem. Grande parte, então, falando ainda sobre a psicanálise, grande parte da terapia, dessa terapia, né, terapia do fala, ela está ligado também, da mesma forma, em acessar a mente inconsciente, recuperar emoções reprimidas, ter experiências profundas e, a partir dali, obter uma maior compreensão do que o cliente está trazendo. Muitas vezes, né,
se você observar os trabalhos de Freud, ele tocou na hipnose, ele navegou nesses mundos da hipnose, ele entendia sobre isso também, só que em determinado momento ele abandona esse processo e ele parte para outro, né, que ele continua o processo consciente, né, através da mente consciente apenas, porque também no passado a hipnose era visto muito com misticismo, né, muito conectado com misticismo. Mas se você for observar, né, essa ideia que vem das técnicas de psicanálise, elas são utilizadas na hipnoterapia, com certeza. Né? Semiótica, como você falou, né? Estudo do símbolo, o que é que aquilo está conectado na emoção, como que aquilo pode reeducar, né, o cliente quando ele começa a perceber conscientemente aquilo que está no mundo interno dele. Né? Mas dentro da metodologia que eu trabalho, quem continua esse trabalho de Freud é o David Elman, que aí ele vai ser o pai da hipnose médica. Ele começa a ensinar para os médicos como que eles poderiam tratar patologias, né, como que eles poderiam atuar com isso. Ele cria vários métodos, né? Você tem um livro dele bem famoso lá, aquele verdinho. Então, assim, tem muito, muito material aí que surge depois de Freud, também conectado com neurociência. E hoje em dia, né, já reconhecido pelos conselhos, né, muito usado em, em outras classes, né, hipnose hoje é usada por dentista, como você falou lá, para casos de parto, né, sem dor, casos de tatuagem sem dor, enfim, tem N aplicações, mas basicamente é um tipo de psicanálise que a gente faz dentro do processo terapêutico. Então, é isso aí que você falou, né? O Freud ele abandonou a hipnose porque chegou um momento que ele entendeu, sabe por que ele abandonou? Pelo menos eu também não sei, né? Ele não me contou. Eu sei o que Na falam. verdade, o que acontece é o seguinte, que na época, como ele estava fazendo esse processo de estudo, alguns autores, né, você pegar, por exemplo, Erickson, Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana, que daí é outra coisa, né, que é a hipnose feita sem indução. Então, o Milton Erickson, ele fazia a hipnose apenas conversando com a pessoa. Ele não fazia um processo de indução formal, utilizava metáforas, utilizava símbolos, que levava a pessoa até um estado hipnótico de olho aberto. Então, era um gênio, praticamente, né? Então, se você pegar as definições de Milton Erickson, ele vai falar o quê? Que Freud ainda estava engateando nesse processo de estudo, de experiência. Então, ele ainda não tinha desenvolvido ali um método que fosse servir para o trabalho dele. Aí, por isso que ele abandona em determinado momento. Mas aí depois outros autores vão comentar isso que você falou, né? Essa dissidência. Então, Isso é me real diga a mesmo. sua opinião. Você acha que um, um terapeuta que usa psicanálise, ele teria melhores resultados se, ao invés dele apenas conversar com o paciente, ele colocasse o paciente em estado hipnótico e depois conversasse com ele? Sim. Tanto é que essa é a diferença que eu falo, né? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, tá, Ricardo, mas qual que é a diferença de uma sessão, né, com um psicólogo ou uma psicóloga, sei lá, de 50 minutos, uma hora, da hipnoterapia? Eu falo, é muito simples. A sessão com o psicólogo, com a psicóloga, que acontece lá em uma hora e 50 minutos, ela é feita ela ou ele conversando com a sua mente consciente. E nesse momento está ligado à tua racionalidade, está ligado ao teu fator crítico e você pode omitir informações, você pode simplesmente ignorar o que está sendo dito, você está ali usando toda a sua racionalidade. Na hipnoterapia, não, a gente está acordando, ó, você vai se permitir seguir as instruções, entrar nessa parte profunda, e se você não seguir as instruções, você não vai ter o resultado. Então tem uma diferença, tem uma atitude mental, tem uma coisa diferente com a A, hipnoterapia, que é hipno, isso. a hipnoterapia desliga o sensor, o estado hipnótico desliga o sensor, é isso? O Ele sensor desliga a racionalidade. Ele é, relaxa a racionalidade. ele relaxa, é como se ele desligasse o sensor consciente. Isso. Aí é o que eu falo para a pessoa. Quando você estiver lá na cadeira de terapia, né, ou você estiver fazendo online, me atendo bastante online, naquele momento você está presente, você está escutando tudo, você não vai dormir. É quase, eu diria que é mais uma ampliação da sua percepção e consciência do que uma perda de consciência. Quando você está nesse estado, onde você está mais receptivo, no momento que a gente começa a trabalhar com essa dor, né? Então,
Quando foi a primeira vez que surgiu essa angústia que te traz ansiedade? Esse processo de acessar essa memória profunda, ele vai começar a trazer reações por conta dessa tranquilidade, desse estado de relaxamento do racional. E aí, nesse momento, acontece a terapia, entendeu? Então, basicamente, eu falo durante a terapia com o subconsciente e inconsciente do cliente. E a racionalidade dele, tá, a todo momento, ela pode ficar vindo, mas a gente tem várias técnicas para ir driblando essa racionalidade, porque ela é o obstáculo hoje, né, para você acessar e descobrir lá, mas qual que é então a emoção que está trazendo essa ansiedade para mim? Entendeu? Entendi. Mas, digamos assim, a racionalidade, ou vamos chamar, o consciente, a racionalidade, ela não ajuda em nada, ela só atrapalha. Não. A parte que atrapalha é o fator crítico, né? Mas eu sempre coloco isso, e aí é uma coisa que eu coloco. Muitos hipnoterapeutas falam assim, não, uma pessoa que consiga desligar a sua racionalidade e permitir seguir o processo, né? Sentir as emoções que venham, né? Chorar, ter as catarses, fazer todo o processo em si, né? Ela seria o melhor cliente. Eu não, eu digo o contrário. Eu diria o seguinte, que a pessoa que consegue deixar em estado latente ali, né? Quietinha ali, sua racionalidade, e no momento certo, sabe, levar essa atenção consciente de modo a iluminar esse processo que está dentro, que está acontecendo, e trazer isso para o racional mesmo, ou seja, todo esse conteúdo que estava lá no subconsciente e inconsciente, ela começa a realmente refletir, né? Ela começa a realmente quase que ruminar isso no dia a dia, ela vai ter um estado muito mais ampliado de resultado. Porque ela está tornando consciente um conteúdo inconsciente. Entendeu? Então é isso Perfeito. que eu encorajo, é isso que eu sempre digo. Você tem que entender que durante o processo, você está fazendo essa visita nesses cantos escuros, né, que você não conhece da sua personalidade, e levando a luz da sua consciência para iluminar esses cantos. Poxa. Eu pensei numa imagem engraçada agora. A viagem para debaixo do tapete. É basicamente isso. É, E haja Ricardo, coisa que tem, viu? Haja coisa que tem. eu vou aproveitar. Uhum. Não, eu acho que eu quero te fazer uma pergunta antes de te fazer essa aqui, porque essa aqui é para é uma mensagem que eu quero ouvir de você para as pessoas fazerem terapia. Então, eu vou deixar ela um pouco mais para frente. Por que o seu interesse se voltou especificamente para hipnoterapia? Por que você não foi para outro lado? Por que você não foi para psicanálise ou por Jung, por exemplo, alguma outra forma de psicologia, mas a hipnoterapia te cativou por algum motivo? Dá para você contar? Uhum. Ah, sim, claro, dá. Porque quando eu comecei a estudar o processo e comecei a ter contato realmente com os hipnoterapeutas, né, eu fiz um processo de hipnoterapia. E aquilo foi muito forte para mim, aquilo mudou, né, transformou muita coisa na minha vida. Então, basicamente, eu sou o resultado desse método. Então, se esse método funciona para mim, vai funcionar para outros. Se você puder compartilhar um pouco desse processo e que mudanças ele causou em você, a gente Não, assim, agradece. foi um processo muito longo, acho que vai estender aqui demais, mas, digamos assim, uma mudança de mindset total, né? Assim, de modo de pensar, né? De começar a entender que tudo que até então tinha acontecido estava me levando para exercer esse, né? Eu até costumo falar, né? Esse sacrifício, né? Fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sabe quando você sente que está fazendo exatamente aquilo que você tinha que fazer na sua vida, né? Sem tirar nem pôr, né? E tá tudo bem. Então, cumprindo isso, né? Cumprindo esse. é, Entra quase naquele conceito dármico, né? Eu sinto isso muito. E também entendendo, né? Como eu sempre coloco, né, que cada pessoa que eu atendo é, na verdade, né, uma parte minha mesmo em outro espaço-tempo. Então, é ajudar, né? É ajudar o quê? Aquilo que é parte de nós mesmos. Então, é como você falou, né? Ser um facilitador. Então, Mas foi assim uma transformação bem grande. é, a,
Muitas e muitas pessoas acham que fazer terapia é besteira, de qualquer tipo, né? Você fala, vai É fazer, verdade. principalmente se for homem. Você fala, se você está num ambiente muito masculino, você faz terapia, os caras já te olham enviesado, olha o cara, né? É. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse preconceito e se você não concorda com ele, por que não, e etc. Sim. Não, eu acho assim, acho que no mundo que nós estamos vivendo atualmente, com as condições que estão, como a gente pode perceber, a pessoa precisa ser muito, estar muito na negação, né, para não perceber que há algo acontecendo, e esse algo é que grande parte dos seres humanos estão tendendo a piorar, né? Estão tendendo a deixar dar vazão aos seus desejos egoístas cada vez maiores, né? Isso vai produzir uma sociedade cada vez mais desequilibrada. Agora, se a terapia é o ponto onde a gente vai olhar a fonte de tudo isso, que é individualmente, o que está produzindo a tua vida hoje, né? Se a vida da pessoa não está doce, não está aprazível, não está legal, então tem coisa aí dentro, né? Então, tem esse preconceito realmente, né, Ferrari? E principalmente dentro do meio que a gente está falando, que são os próprios buscadores do autoconhecimento, né? Por exemplo, um ponto aí que eu não concordo com esse preconceito. Eu acho que ele tem que ser quebrado. As pessoas têm que entender que terapia é vital hoje em dia, que terapia é reconhecer a si mesmo. Quanto mais você reconhece a si mesmo, mais você fica imune ao externo. E isso é uma verdade que cada um vai poder provar por si mesmo, né? Tem que ser provada por experiência direta. Agora, o grande ponto é que mesmo os buscadores, né, que a gente fala, estão buscando, né, espiritualidade, né, você tem os buscadores do Advaita, né, do Adwaita, né, das tradições da Índia, né? Tem muita confusão. Por quê? A pessoa começa a entender ali, por exemplo, Advaita lá, né? Ela começa a entender, não tem mundo, não tem ninguém, então você é tudo e acabou, né? Começa a entender as verdades supremas ali do hinduísmo ou de uma tradição e começa a achar que não precisa fazer mais nada. Então, não, você tem que cuidar do teu relativo na medida que o teu relativo te chama a cuidar. Se você tem uma dor de dente, você vai buscar um dentista dentro do relativo. Não adianta você falar, dor de dente não existe. Não, ela existe dentro do teu corpo relativo. Então, assim, é uma coisa muito complicada que acontece porque existe uma grande negação dentro dos próprios buscadores espirituais. Para que eu preciso de terapia? Eu já sou espiritualizado, eu já estou buscando aqui a minha religião, não preciso disso, né? Então, acredita, né? E coloca, né, a responsabilidade da própria mudança naquilo que a pessoa chama de divino, né? Mas, na verdade, o divino, lembre-se o que? O divino é uma manifestação sua própria. Então, você é uma manifestação do divino em atividade. Então, se você não fizer a ação, como é que vai ter o resultado? Tá perfeito, eu assino embaixo. Pode imprimir, que eu assino embaixo. Bom demais. Ricardo, eu vou terminar aqui. Se você quiser me fazer alguma Perfeito. pergunta, sua vez. Para você, né? Como é que você construiu essa ideia, né? Eu não sei nem como é que fala, eu gostaria até que você me falasse. É tipo uma oficina, né? Tipo, para conectar com o conceito de unidade. Como é que você trouxe essa ideia para a escola? Essa é uma pergunta recorrente, é uma curiosidade comum, mas é bacana. Ah, Bom, primeiramente, eu não pedi para estar aqui onde eu estou. Eu meio que fui empurrado. A minha vocação é com comunicação, com artes, basicamente uhum, isso. Eu acho que por algum motivo, por eu tenho uma facilidade com a comunicação, com expressão. Eu uhum, lido muito bem com a linguagem. Eu escrevo textos, eu componho músicas e tal. Então, essa habilidade que eu tenho me torna um bom professor. Que é uma coisa que eu também não sabia. Eu não sabia que eu tinha essa facilidade para explicar as coisas para ser professor. E criatividade também, porque quando eu preciso explicar alguma coisa, eu consigo pensar numa imagem rapidamente
que seja análoga ou ilustrativa, que vai ajudar o meu interlocutor a entender o que estou falando. Essas características aí, por algum motivo, falar, tá vendo aquele moleque lá que tem facilidade para explicar as coisas? Tá precisando explicar uns trem, vamos empurrar ele lá para explicar umas coisas de autoconhecimento? Aí foram me empurrando, assim. Claro que eu não conseguiria explicar se eu não tivesse consciência do que eu estou explicando. Senão eu só estaria papagaiando, né? Por isso que eu não me atenho a nenhuma tradição, embora eu conheça algumas, e eu só explico o que para mim é óbvio, consciente. O que não é, eu não explico. Porque é uma coisa que eu estou falando de consciência de causa, né? Consciência própria, experimental, empírica da coisa. Então, nesse empurra, né, que eu fui sendo empurrado para a coisa, eu fui sendo empurrado para o universo espiritualista, que não era uma praia minha, assim. Da minha infância, assim, que eu me lembro, eu tenho mais o mais comum para mim seria ter uma mentalidade científica, que hoje em dia eu entendo, e não entenderia se eu não tivesse passado pelo espiritualismo, que é uma mentalidade materialista. Né? Se eu tivesse ficado só na mentalidade científica, eu estaria sendo empurrado para o materialismo e ia ser uma pessoa de mentalidade materialista. Mas aí eu fui sendo empurrado para essas coisas espiritualistas assim, e foi me abrindo o entendimento das coisas. Então, eu acabei trilhando um caminho espiritualista, né? Passando por escolas espiritualistas, e já um pouco antes de criar a oficina, que ela tem 13 anos, eu era colaborador numa escola espiritualista, num trabalho espiritualista. Eu já tinha consciência existencial, assim, já tinha tido tá, entendi. Outro dia eu falei, só entendi que eu era um espírito, não era mais teoria para mim. Tá, eu sou um espírito, então tá bom. Agora não é mais crença, agora é fato, eu entendi o que era. Aí eu comecei a colaborar nesse trabalho espiritualista, já com essa consciência, mas tinha várias coisas ali que eu não tinha visto, principalmente no aspecto psicológico. Mas tinha algumas coisas que eu discordava, inclusive algumas coisas como essa que você falou aí, que as pessoas, por terem Deus, causa primária, eu sou tudo, não sei o que, elas achavam que o trabalho psicológico era irrelevante. E elas sofriam por causa de falta de lucidez psicológica, e não... E a lucidez existencial elas nem tinham também, elas só acreditavam que elas eram espíritos, elas nem tinham consciência, elas são espíritos, mas elas não tinham consciência disso, elas só tinham lido, falado. Foi me desagradando. E a minha função dentro desse trabalho era ajudar as pessoas a parar de sofrer. Só que o alicerce pedagógico do trabalho, ele era fundado nas tradições religiosas. Então, tudo que eu falava, trombava. O que fazia com que as pessoas que eu estava tentando ajudar ficassem com raiva de mim e viessem me bater. Entendi. Enquanto estava suportável, não estava doendo tanto e valia a pena receber as pedradas, eu fiquei lá. Mas chegou no momento que eu falei assim, não, tô ruim para os outros, ninguém me quer aqui e eu também não quero ficar. Então, e outra, está sendo um desserviço, eu não vou conseguir ajudar as pessoas aqui. Porque uma coisa também que você já deve ter observado nessas tradições espiritualistas é que é uma negação do arbítrio. Eu sou Deus, causa, então não existe arbítrio, é tudo vontade de Deus e tal, então eu não escolho. Aí a pessoa entra num estado de profunda impotência, fica sofrendo, quer sair da impotência, ela não pode fazer nada porque ela não tem arbítrio. Essa era um equívoco que acontecia muito lá.
E isso começou a me desagradar demais, eu falei, chega. Chegou num ponto, eu falei, chega. Aí eu falei, vou começar meu próprio trabalho, sem nenhuma literatura de ninguém, porque toda vez que eu pegar a literatura de alguém, eu vou estar gozando com o pau dos outros, né? Eu tenho que falar da minha própria boca, porque cada palavra que eu falar, eu tenho que ser autor e responsável pela palavra que eu estou falando. Não peguei de ninguém nem nada. Então, se eu vier reclamar, a culpa é minha mesmo, porque fui eu que falei. Uhum. Agora, se ela vem me reclamar do que Jesus Cristo falou, do que Krishna falou, como que eu vou falar por esses caras? Eles que falaram, eles que se viram com o que eles falaram. Aí eu falei, então eu vou começar um trabalho que não seja baseado nem em nenhuma tradição, seja baseado na minha própria experiência, que não seja um trabalho onde a pessoa acredite. Vai ser um trabalho onde a pessoa tenha consciência. Então, aí que vem a palavra autociência. Ela está consciente, ela não está acreditando nas explicações sobre o que é ser humano. E outra coisa, essa história de que não tem arbítrio, furada, né? Então não pode ser por aí. Aí o primeiro nome que eu dei para esse novo trabalho era Oficina do Livre-Arbítrio. Justamente para ir contra. Porque a pessoa vive mal porque ela escolhe mal, não é? Se você fizer boas opções, você vai viver bem. E o que é optar? É o arbítrio. Então você tem que aprender a usar o seu arbítrio. A pessoa vive mal porque elas não sabem usar o arbítrio. Elas usam, mas elas usam muito mal usado, usam de olho fechado. Aí dá merda mesmo. Então elas têm que aprender a usar o arbítrio, porque é isso que vai determinar a qualidade da experiência dela, se ela faz boas ou más opções. Então, chamava Oficina do Livre-Arbítrio. Só que aí tinha mais coisas para falar sobre o assunto, além do arbítrio. Aí eu falei, a oficina do livre-arbítrio está muito pequena. Não explica bem esse trabalho. Aí eu falei, esse trabalho é um trabalho que trabalha a unicidade de cada um. Aí eu mudei para oficina da unicidade. Só que o nome ficou muito longo, eu gosto de coisa curta. Aí eu peguei, olhei para o nome e falei, oficina, vou tirar a letra O e vou colocar o número 1 na frente. Aí ficou oficina, que significa oficina da unicidade. E que foi o resultado desse empurrão que culminou nisso aí, por esses motivos. Respondi? Não, bacana. Não, respondeu, perfeito. E você também acabou contando também a sua trajetória, bem legal. Contei um pouquinho, né? Se você quiser ouvir tudo, tem um livro aqui no site da oficina, chama Maia Sangue, que conta a história da criação da oficina. Aí está bem detalhado lá. Entendi. Ah, legal. Eu acho que assim, pensando, né, na questão primordial, essencial, o que fica é a experiência direta. Não tem jeito, o que fica é a experiência direta. Você pode ler quantos livros forem, você pode estudar tantas tradições que for, mas se você não tem a experiência direta daquilo que você está, né, dedicado, né, você vai sempre se sentir igual quando eu atendo o caso de síndrome do impostor. A pessoa sente que ela não é autora da vida, ela não faz parte, é como se tudo fosse jogado para ela, ela só está ali meio que no trem, vendo o trem passar, né? Ela está só observando ali na estação o trem passar. Então, inclusive isso é uma questão psicológica, né? Questão onde a pessoa se sente ali uma síndrome de impostor. Basicamente é isso, quando você não busca a experiência direta. Então, concordo totalmente com você. Né? E outra coisa, tendo a experiência direta, aquilo, né, que hoje em dia as pessoas falam de uma forma até meio que eu acho meio pesada, né? Por exemplo, se você observar canais de marketing, né, ou até terapeutas mesmo, né, buscando autoridade, né? Então, querendo ser autoridade de algo. Mas, na verdade, a autoridade é natural. Ela foi baseada na confiança das suas palavras, na fluência das suas palavras, daquilo que você fala e passa a energia, né? A energia emocional, mental, física. Né? Hoje a gente sabe que tem vários tipos de energia, mas tem algo que passa ali que gera confiança nas pessoas. E aí a pessoa acredita nisso e você tem uma autoridade natural. Então eu vejo muito essa busca dessa autoridade artificial, sabe?
construção de uma imagem. Então, isso aí tudo não faz sentido. Concordo completamente com você, Ricardo, muito bem colocado. Mano, eu vou te fazer uma última pergunta aqui. Perfeito. E antes de eu fazer a última pergunta, vão ter pessoas te assistindo no YouTube, vão se interessar pelo seu trabalho, pelo trabalho da hipnoterapia, e talvez elas queiram alguma coisa, vai estar o link lá para o seu trabalho na descrição, Tá. mas talvez elas queiram ouvir alguma coisa de você sobre isso, e você queira falar para elas, manda ver. Tá. Não, na questão, assim, para encontrar, né, sobre o meu trabalho, você tem vários canais. Primeiro você tem o meu WhatsApp, né, que o Ferrari tem aí. Você tem o Instagram, né, que é Ricardo_hipnoterapia, você vai encontrar. E você tem no YouTube, se você procurar, o meu canal. Que aí você põe lá, canal Supraconsciência. Aí você vai me achar lá também. Então, esses são os modos de me encontrar. Basta que quem tiver qualquer interesse em fazer o trabalho da hipnoterapia, me chama num desses canais, provavelmente vai ser redirecionado para o WhatsApp e vai fazer comigo um pré-atendimento gratuito. É gratuito, sem comprometimento. A gente vai fazer as perguntas, eu vou montar o tratamento para você e te apresentar. Basicamente é isso. Beleza. É o famoso orçamento, né? Basicamente. Beleza. Ricardo, a pergunta que eu vou te fazer agora, para encerrar, é uma que eu faço sempre com os alunos, um exercício, e também com as pessoas que eu bato papo aqui. Ela é uma imagem, então chama celular mágico. Você recebeu um celular que você pode mandar uma mensagem para todas as pessoas do planeta, todos os celulares do planeta, todas as pessoas vão receber essa sua mensagem, só que é uma mensagem só. Assim que você terminar de enviar essa mensagem, o celular vai desaparecer da sua mão. Que mensagem você envia no seu celular mágico? Uhum. Uma pergunta. Essa mensagem, ela pode ser... Ela é curta, certo? Não. Se você quiser ficar Não? falando uma hora... Não, tá. É a Não, mensagem do só que é seu uma coração. só. É assim, você vai falar uma coisa para todo mundo. Qual é a coisa que você acha? E Sim, só tem uma oportunidade. O que você vai falar? tá bom. Então, eu diria assim, quanto mais você se desconectar da identificação que você tem com tudo aquilo que você acredita que é, mais você desvia sua atenção para si mesmo. E a partir daí, tá tudo feito. Todo o resto você vai atingir a partir desse novo processo, dessa nova versão que se produz quando isso realmente se enraiza na tua experiência direta. E aí você vai ter essa possibilidade de expressar, né, a partir, claro, da sua personalidade, mas com a essência, né, fluindo muito mais, né, essa seiva da essência fluindo muito mais através das palavras, pensamentos e atos. Bom demais, Ricardo. Agradeço a sua voluntariedade, disposição de entrar aí para a gente bater esse papo. Todo mundo aqui deve ter aproveitado e quem vai assistir no YouTube também vai aproveitar. Muito obrigado. Agora que a gente está em contato, a gente pode ir trocando figurinha, precisando de mim, Com só certeza. me chamar. Mesma coisa E também. um grande prazer. Eu vou encerrar aqui e amanhã já está no YouTube, a gente passa o link, tá bom? Tá bom, também agradeço muito todas as pessoas que assistiram, todas as que vão assistir depois, e principalmente você, né? E também o contato que vem aí de dentro de você, né? Da escola, né? Que possibilitou essa entrevista, né? Fez essa ponte. Então, só gratidão mesmo e que essas informações possam ter levado um pouco mais de autociência para todos. Bom demais, Ricardo. Tamo junto. Até. Tamo junto, até mais.